Olá! Nós vamos falar agora sobre democracia grega, que tem início em Atenas, e vamos falar das duas cidades mais importantes da Grécia, que foram Atenas e Esparta. Tá? Então vamos começar a falar sobre Atenas, que é o berço da democracia, é onde a gente vai ter essa referência, politicamente falando, da questão da democracia. Vamos falar primeiro de sociedade, tá? Basicamente, Atenas era dividida entre eupátridas, metecos e escravos. Mas eu quero fazer uma consideração aqui. Escalados aí, entrepostos aí, entre, por exemplo, eupátridas e metecos, a gente tem um outro grupo social que não está na pirâmide, mas que é importante dizer, que são os pequenos proprietários rurais. Os eupátridas, na verdade, é a elite de Atenas, o que a gente pode dizer que são os bem-nascidos, porque eram os grandes proprietários de terra. Abaixo dos eupátridas existia ainda os pequenos proprietários de terra, os comerciantes, e aí nós temos os metecos, de fato. Quem eram os metecos? Os metecos nada mais eram do que os estrangeiros. Existia essa divisão muito clara, não só em Atenas, mas em toda a Grécia. Eles eram xenofóbicos, a gente pode dizer isso. Eles tinham essa divisão muito incisiva, porque eles não se misturavam e não queriam essa mistura social. Tanto que o eupátrida, por exemplo, não se casava com um meteco, que é o estrangeiro em Atenas. Mas é importante que vocês entendam que existiam dois tipos de estrangeiro. Os estrangeiros gregos, que na verdade não eram de Atenas, por exemplo, não tinham nascido naquela cidade-estado, mas que eram gregos. Tinham nascido ali em alguma cidade da Grécia. E existiam os estrangeiros que não eram gregos, que eram de outra região, que sofriam, por sua vez, mais preconceito, que eles chamavam de bárbaros, inclusive. Os gregos chamavam toda e qualquer pessoa que não morasse nos domínios da Grécia de bárbaro, e depois os romanos vão se apropriar desse termo para também denominar pessoas que não moravam e não falavam a língua de Roma. E os escravos, o que eram os escravos, como se adquiriam escravos? Os escravos, assim como toda a questão da sociedade na antiguidade, eles eram adquiridos por meio da perca da guerra, né? Os perdedores de guerra estariam naquela sociedade como escravos, ou por dívidas, teriam contraído dívidas e não honrando com essas dívidas, eles seriam reduzidos à condição de escravos. Atenas nem sempre foi uma sociedade em que se discutia a democracia e se vivia a democracia. Não, a cidade de Atenas ela passa por um processo político interessante. Ela começa como monarquia, o que era comum até em outras regiões da Grécia. Depois ela passa a ser uma oligarquia. Após o período oligárquico vem a tirania e, por último, a democracia, em que nós não temos em Atenas exatamente essa democracia que vocês conhecem hoje, que é essa democracia mais plena, com direitos políticos a todos. Era uma democracia limitada, mas enfim, era sim a primeira referência de democracia ainda no mundo antigo que foi nos dado pelos atenienses. Enquanto monarquia, Atenas tanto mantinha aquela divisão social muito estratificada, muito bem dividida, como uma cidade elitizada. Mas aos poucos esse rei vai perdendo poder e grupos sociais da elite acabam tomando esse poder, e nós vamos dizer que Atenas se torna uma oligarquia, que ao pé da letra significa governo de poucos. E estes poucos, na verdade, faziam parte da alta sociedade ateniense, da elite ateniense, no caso, a maioria deles, os eupátridas. Então, assim, com o passar do tempo, essa oligarquia migra para uma outra forma de governo que é conhecido como tirania. Que era a tirania? É quando uma única pessoa, fazendo uma espécie de levante, né, que surge no meio das classes mais populares, reivindicando por ações sociais mais abrangentes,
toma o poder à força e se torna autoritário e mantém um governo autoritário, em que o poder está centralizado nas mãos de uma única pessoa. Enquanto Atenas ainda vivia um regime oligárquico, ela teve alguns legisladores que foram importantes, porque trouxeram transformações sociais significativas. Então, assim, eu destaquei o Drácon e o Solon, porque dentro desses legisladores foram os que tiveram maior destaque. O Drácon, ele vai ali criar as leis escritas, o que vai ser um marco importante em Atenas. E Solon vai aí para o campo mais social, estabelece algumas transformações sociais significativas. Por exemplo, ele vai abolir a escravidão por dívidas. Como eu disse para vocês, alguns escravos, na verdade, viviam a condição de escravos por terem contraído dívidas e não terem como pagar. Então, ele vai abolir a escravidão por dívidas. É ele que vai fazer a primeira reforma agrária na Grécia e também vai aderir a esse termo chamado isonomia, que significa igualdade perante a lei. Então, nós vemos aí que Atenas já caminha para um desenvolvimento social bastante civilizatório, que tudo isso vai gerar o que no futuro vem e entende-se como democracia. E Atenas caminha para um regime de tirania, mas nós vamos entender o porquê. Em Atenas houveram várias revoltas sociais, como levantes para a tomada de poder, de pessoas que ascenderam dentro do meio popular porque reivindicava, porque estava aí levantando a bandeira dessas reivindicações do restante da sociedade ateniense. Mas por quê? Vocês podem pensar que esses legisladores, durante a oligarquia, eles amenizaram a situação, mas nem tanto. Atenas continuava elitizada. Por exemplo, o Drácon, quando ele estabelece as leis escritas, na verdade, o único avanço é que elas deixaram de ser orais e passaram a ser escritas. Mas as leis eram as mesmas, que beneficiavam os eupátridas, por exemplo. Solon, que é o legislador que tem mais alcance popular, ainda assim ele não estabelece uma igualdade, mesmo falando de isonomia, mesmo com a questão da reforma agrária, não, porque ele estabelece um sistema político censitário. Na verdade, as pessoas tinham participação política de acordo com a renda. Isso ia ser baseado no valor da riqueza da pessoa. Então, ainda assim, as camadas populares, elas ficavam à margem em Atenas. Então, sobe ao poder alguns tiranos e o principal deles é Pisístrato, porque ele vai aí transformar a sociedade ateniense de uma maneira mais popular. Ele vai limitar, por exemplo, a propriedade de terra do eupátrida. Então, na verdade, são os tiranos que vão dar essa condição de sociedade mais igualitária e não os legisladores. Eles até iniciam esse processo, de fato, essas transformações foram significativas, mas os tiranos é que vão se aproveitar da fragilidade de Atenas, de todas essas revoltas, vão ascender ao poder de uma forma autoritária, tirando, quebrando, acabando com a oligarquia de Atenas e colocando-se no poder de forma autoritária e que vão amenizar essas desigualdades sociais em Atenas. O regime de tirania ele entra em decadência devido a vários fatores, mas principalmente porque os filhos desses tiranos não conseguiram manter o poder, não conseguiram continuar com essas reformas sociais e acabou que os eupátridas tomaram novamente o poder, mas tiveram um olhar diferente sobre a sociedade ateniense, principalmente no que diz respeito à política. E Clístenes vai ser aí o grande nome que vai iniciar o que ele mesmo vai chamar de governo democrático, dando aí a Atenas o privilégio de ser a primeira sociedade a viver a democracia, mas como eu disse a vocês, não era essa democracia ainda de forma plena que nós conhecemos hoje, mas era uma democracia, certo? Ele implantou o regime democrático, instituiu o ostracismo, que é muito importante na Grécia. Aliás, nós ainda temos muito a aprender com os gregos. O ostracismo, ele diz respeito a uma configuração política muito interessante. Aquele político que se desviasse, que se corrompesse, que causasse algum mal, algum dano político dentro da sociedade ateniense, ele teria como punição um afastamento por 10 anos, né? Tanto o afastamento político como o afastamento
da própria Atenas. E houve uma reforma política na qual os cidadãos participavam das decisões políticas, então se deixou de lado completamente as questões de riqueza em Atenas. Então, assim, a mulher não tinha participação política, os estrangeiros também não, escravos também não, mas ainda assim era uma forma de democracia. E agora vamos ver um pouquinho sobre Esparta, essa sociedade que aí inspira muito no cinema, mas inspira sobretudo nas questões militares. Sempre que se fala de exército, de condição militar, se recorre na antiguidade, se tem como referência os espartanos, porque se destacaram nesse campo. Mas vamos lá. Esparta foi fundada pelos dórios, e os dórios tinham uma cultura militar muito aflorada. Então, isso se perpetuou de geração em geração e eles passaram a valorizar essa condição. Então, assim, o exército desde sempre foi uma prioridade na polis espartana. Então, eles mantinham essa educação militar e no campo político, Esparta sempre foi uma oligarquia, governo de poucos. Não houve uma mudança, no caso, como vocês puderam perceber em Atenas. Aliás, as principais diferenças são essas, no campo político e na questão da priorização. Enquanto os espartanos priorizavam a educação militar, Esparta era da discussão democrática. Então, existia aí um abismo de diferenças, mas que a gente pode associar todas em algumas referências gregas de uma forma geral. A sociedade espartana ela estava assim dividida em esparciatas ou espartanos que ficavam no topo, que eram os soldados, militares, sacerdotes, também grandes proprietários de terras. Abaixo os periecos, que eram os estrangeiros, na maioria das vezes exerciam aí a função de comerciantes. E por último os ilotas, que existe uma diferença de... Na verdade, os ilotas eram servos, que é muito parecido com o trabalho escravo, mas tem a diferença de que o escravo ele tinha um dono, ele era uma propriedade, né? Uma coisa de alguém, um produto de alguém. Os ilotas eles eram servos, né? Então eram os camponeses que estavam ali sobrevivendo do campo e contribuindo com a sustentação dessa sociedade como um todo. Ao lado, eu quis adiantar e trazer para vocês essa principal diferença entre Esparta e Atenas, principalmente no campo da educação. Como eu disse para vocês, Atenas era mais da discussão, até porque o nome de Atenas é inspiração da deusa grega Atenas, que é a deusa da sabedoria, da justiça. Então, assim, sendo justa com o próprio nome, Atenas era uma cidade, uma polis grega da discussão política, dos filósofos, né? Então, existia isso como prioridade. Enquanto que Esparta não, a prioridade era o militarismo. Então, vocês podem ver aí as diferenças, que Atenas não era exatamente uma sociedade militar, e o homem, ele ia para o exército a partir dos 18 anos, era uma conduta normal. Em Esparta, não, aos 7 anos de idade, a criança era retirada da sua família, e era colocada sob condição proteção do Estado, a criança agora pertencia ao Estado, ela iria ser isolada em quartéis afastados da cidade de Esparta, para passar por sucessivos treinamentos e se tornar um bom militar. Ainda discutindo sobre as diferenças, é preciso que vocês entendam que entre as duas sociedades, a mulher ela era um pouco mais favorecida socialmente em Esparta, e eu explico por quê. A mulher ela não tinha direito político em Esparta, não, ela não participava da vida política, mas ela tinha um pouco mais de liberdade. Em Atenas, muito pelo contrário, essa mulher ela ficava trancada no gineceu, que era uma construção em que um palácio, uma espécie de palácio em que as mulheres iam e ficavam, e elas se dedicavam no aprendizado para serem boas donas de casa, para serem boas mães, mas elas dificilmente saíam em público, por exemplo. Em Esparta, não. Existia essa liberdade feminina, elas praticavam exercícios, elas praticavam jogos. Então, por quê? Porque se entendia, por ser uma sociedade militar,
e por haver necessidade de bons soldados, se entendia que essa mulher precisava ser saudável também, porque ela era vista, na verdade, como uma máquina reprodutora. Então eles cuidavam bem dessa mulher, eles tratavam bem essa mulher, porque era essa mulher que ia gerar filhos. Então, motivado por isso, essa mulher ela era bem melhor tratada em Esparta do que em Atenas. E para finalizar nosso estudo sobre Esparta, dizer que apesar do termo eugenia ter sido criado lá no século XIX, e vocês estudarem muito esse termo quando se fala sobre nazismo, quando se fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a eugenia já era praticada em Esparta. Então, assim, são outras duas características. A xenofobia. Eu disse para vocês que, de uma certa forma, os gregos eles praticavam a xenofobia, independente da polis grega, mas principalmente em Esparta, eles não se misturavam e eles queriam que os espartanos nascessem de espartanos legítimos. Então, eles só se relacionavam entre si. E essa eugenia, ela era praticada nesse sentido, de se priorizar a raça dos espartanos, essa raça pura. E, por exemplo, as crianças, elas eram diagnosticadas sãs ou não, quando eu digo isso no sentido de defeito físico, quando a criança, ao nascer, pudesse ser ali diagnosticado um defeito físico, essa criança ela era descartada, porque se fosse homem não serviria para o exército, para ser um soldado espartano, que era a prioridade dessa sociedade. Então elas eram jogadas em um precipício. Então ela era analisada, geralmente por um sacerdote espartano, e essa criança se priorizava a saúde dessa criança, especialmente a saúde física. Então, assim, nós concluímos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a respeito do mundo, da sociedade grega como um todo, mas especialmente em relação a essas duas cidades importantes da Grécia.